Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu atrevo-me a dizer que os portugueses estão literalmente tramados com este governo. Porque o Sr. Primeiro-Ministro apresenta aqui uma visão limitada relativamente ao combate à dívida e ao déficit, restrita a duas soluções. Ou aumentamos os impostos ou reduzimos a despesa. Não vê mais para além disto. Ora, aumentar os impostos já aumentou, já tirou 50% do subsídio de Natal aos portugueses, mas vai tirar os outros 50% e vai tirar a parte correspondente ao salário mínimo nacional, onde disse que não mexia. Porque o Sr. Primeiro-Ministro, quando fala na redução da despesa, é importante que os portugueses tenham isto em conta, é pesar sobre o bolso e a carteira dos portugueses. Porque que é a redução da despesa para o Governo? É aumentar os transportes públicos, é aumentar o preço dos medicamentos. E eu gostava de saber se os portugueses estão perante um Governo que tem absoluta consciência das consequências destas medidas. E entenda-se esta redução da despesa que é aumento sobre a carga à carteira dos portugueses. Isto precisa de ficar perfeitamente claro, porque isto assim não custa nada, não é, Sr. Primeiro-Ministro? É ir sempre aos mesmos, sempre às mesmas carteiras. E isto é grave. Os transportes públicos aumentam, em alguns casos, Sr. Primeiro-Ministro, mais de 20%. E eu gostava de saber se o Sr. Primeiro-Ministro tem consciência concreta sobre a repercussão que isto tem sobre algumas famílias. Sr. Primeiro-Ministro, uma família de 4 pessoas, imaginemos, 2 adultos e 2 jovens, que venha da periferia para Lisboa diariamente por razões de trabalho ou de estudo, leva no final do ano mais um corte de 300 a 350 euros por mês. É isso que paga a mais. Está a ver como é que o Sr. Primeiro-Ministro e este Governo vão retirar o resto daquilo que faltava retirar, Sr. Primeiro-Ministro? E relativamente ao aumento do preço dos medicamentos, o Sr. Primeiro-Ministro não tem receio que algumas pessoas, e bastantes pessoas neste país, deixem de tomar os medicamentos necessários à sua saúde porque não têm possibilidades financeiras para os comprar, Sr. Primeiro-Ministro? Isto é uma realidade dura e é uma realidade concreta. Não se abstraia, por favor, da realidade concreta do país, porque o país não é teoria, o país é prática. E sabe o que é a prática, Sr. Primeiro-Ministro? É a vivência concreta e a sobrevivência das famílias portuguesas. Pois o Sr. Primeiro-Ministro anuncia aí mais corte na despesa para o ano de 2011. Com o quê? Com a redução do número de entidades públicas. E eu quero fazer uma pergunta muito concreta em nome dos Verdes, Sr. Primeiro-Ministro. Isto implica redução do número de funcionários? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Primeiro-Ministro, para responder, faz favor. Senhora Presidente, Senhora Deputada, se a Senhora Deputada não levar a mal, eu gostaria só de dizer, de completar a minha resposta ao Sr. Deputado. Leva a mal. Então, Senhora Deputada, não faremos ao contrário. Senhora Deputada, faremos ao contrário. Eu responderei à Senhora Deputada e depois procurarei ainda usar um bocadinho do meu tempo para poder responder ao Sr. Deputado Francisco Louçã. Diz a Senhora Deputada, pergunta à Senhora Deputada se a redução das despesas que o Governo anunciou se terão ou não impacto também ao nível do emprego. No setor administrativo no setor indireto do Estado, na administração indireta do Estado, sim, Senhora Deputada. Sim, Senhora Deputada. Este Governo está muito ciente daquilo que vai ter de fazer e não está na posição de ser um milagreiro. Não é possível, Senhora Deputada, reduzir a despesa e deixar tudo como está. Isso não é possível. Não, o Governo não tem essa capacidade. Reduzir a despesa significa isso mesmo. Melhorar processos, extinguir instituições, fusionar outras e, evidentemente, naquelas em que existir sobrecarga laboral, evidentemente, usar os instrumentos legais para a reduzir. Isto não envolve, portanto, os funcionários públicos, Senhora Deputada, para que fique claro. Relativamente aos funcionários públicos, o Governo apresentará a seu tempo um programa, como consta do seu programa, de resto, para rescisões amigáveis, mas no que respeita a institutos públicos, a fundações, a outras comissões, a um conjunto muito variado de entidades na esfera indireta do Estado,
Sim, senhora deputada, não há outra solução senão muitas delas serem mesmo extintas, com lugar, evidentemente, à indemnização de muitos dos seus colaboradores. Isso é claro. Mas, senhora deputada, o país inteiro sabe isso. O país sabe que só é possível corrigir os excessos dessa maneira. Nós temos, por um lado, de limitar as perdas do setor público empresarial, obrigando à reestruturação desse setor, mas diminuindo também as compensações indemnizatórias que o Estado transfere para essas empresas. Porque essas transferências que o Estado faz são pagas por impostos dos portugueses. Diz a senhora deputada, seria possível então que os medicamentos fossem gratuitos, que os transportes públicos fossem gratuitos? Não cabe na economia essa equação. Não cabe sequer manter tudo como está. Manter tudo como está, senhora deputada, era o mesmo que não reduzir a despesa e condenar o país ao desespero de ver prolongada uma recessão económica que nós queremos inverter. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Zapolónia. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Ao Sr. Primeiro-Ministro, dita-me a experiência, quando as pessoas começam a entrar na demagogia, é porque lhes começa a faltar argumentos e sabem que não têm razão. Porque quando o Sr. Primeiro-Ministro chega aqui e diz assim, queria a Sra. Deputada que os transportes fossem gratuitos, queria a Sra. Deputada que os medicamentos fossem gratuitos, onde é que ouviu dizer isso? Onde é que ouviu? Quer dizer, não tem outros argumentos, Sr. Primeiro-Ministro? Pois é, quando começamos a derrapar para a demagogia, a coisa vai mal. E Sr. Primeiro-Ministro, e eu julgo que isso é a prova provada que o Sr. Primeiro-Ministro, lá no fundo, reconhece da brutal injustiça da medida que está a cometer e de como ela vai recair penosamente sobre as famílias portuguesas. E o apelo que os Verdes aqui fazem é que o Governo atente, de facto, às consequências concretas das medidas que vai tomar. Porque quando alguns idosos deste país, e mais jovens, não importa, começarem a deixar de tomar medicamentos e a prejudicar a sua saúde, ou decorrente de medidas concretas que o Governo tomou relativamente ao aumento dos medicamentos, depois venha cá falar, Sr. Primeiro-Ministro. Sabe porquê? Porque os mais ricos, aqueles que toda a gente sabe, e veio aí anunciado publicamente, que enriquecem cada vez mais, eu não percebo como. Este país está uma desgraça, toda a gente se está a sacrificar, mas os mais ricos deste país continuam a enriquecer. Mas é esse, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro até pode aumentar os medicamentos 300% se quiser, que eles pagam com a maior das facilidades. Esses não toca, não custa a pagar, Sr. Primeiro-Ministro. Mas a esses os senhores não tocam. E falam aí do orçamento retificativo, porque é importante nós termos consciência, os portugueses terem consciência das divergências que existem neste país. O país está mal, o país está muito mal, é preciso arrecadar, é preciso tirar do bolso dos portugueses milhões de euros. Mas o Governo prepara-se para apresentar um orçamento retificativo à Assembleia da República para injetar diretamente na banca 12 mil milhões de euros. Então andamos aqui a brincar com isto, Sr. Primeiro-Ministro. Para uns há, para outros não há. E o Sr. Primeiro-Ministro acha que a banca é fundamental para a economia, pois, e então? E as micro, pequenas e médias empresas não são? E os trabalhadores portugueses não são? Isto não rola tudo com toda esta massa? E os portugueses não são fundamentais para a dinamização da nossa economia? É claro que são, mas desse o Sr. Primeiro-Ministro não quer saber. Por último, e mesmo para terminar, Sra. Presidente, eu só gostava de saber uma coisa, já que vai responder nas respostas de outros grupos parlamentares a outros grupos parlamentares, eu gostava de saber diretamente, o Sr. Primeiro-Ministro já falou sobre o número dos administradores da Caixa Geral de Depósitos, mas há ou não pessoas nomeadas para a administração da Caixa Geral de Depósitos com interesses diretos em relação à Caixa Geral de Depósitos e, portanto, com um direto conflito de interesses. Gostava de saber qual é a opinião do Sr. Primeiro-Ministro relativamente a esta matéria. Muito obrigada.